E hoje o nosso tema é quente. Hoje nós vamos falar sobre reembolso médico. Eu sempre recebo pedido para a gente estar trazendo esse tema aqui nas nossas live aulas e escolhi falar sobre isso hoje. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Eu pretendo hoje, falando de reembolso médico com vocês, responder 4 perguntas para você que está aí do outro lado. O que é reembolso médico? Quais são as burocracias, envolvidas? Quais são as vantagens? E qual o papel seu e da sua equipe nesse processo de reembolso médico junto com o seu paciente, tá? Primeira coisa que eu quero falar respondendo a primeira pergunta logo de cara, o que é reembolso médico, gente? Hoje em dia, como é que funciona, a relação dos convênios? Você pode me perguntar assim, Clara, você é contra o convênio? Você quer que o convênio acabe de hoje para amanhã? E eu vou te falar que não. Não quero, eu não acredito primeiro, que isso seja uma verdade, que isso seja uma possibilidade, não acredito realmente. Acho que os convênios são necessários para uma série de coisas. Internação hospitalar é um exemplo, sabe? Você ter um convênio traz uma tranquilidade de você ter uma doença, você poder ser internado, fazer um longo tratamento de quimioterapia, de radioterapia, se for necessário. Tem pacientes minhas que fazem tratamento de imunobiológico. Caramba, pagar isso no particular é inviável. Então, o convênio ele tem o seu papel. Só que o papel do convênio, ele deveria ser como está aqui na imagem, O paciente se relaciona com o convênio. Porque quem é o cliente? É o paciente. Quem é ali o prestador de serviços? É o convênio. Então, hoje, a relação que existe é essa, paciente-convênio. Só que, no meio dessa jogada, entra o médico. Aí vocês percebem aqui no esqueminha que eu fiz, que o médico, ele presta serviço para o paciente. Só que o médico, ele recebe do convênio. Olha a bagunça aí nesse esquema. Por que bagunça, gente? No slide anterior, deixa eu mostrar aqui, o paciente e convênio que tem uma relação, que tem um contrato, certo? Paciente e convênio é prestador de serviço e cliente. O paciente, como cliente, ele consegue barganhar coisas. Ele conseguiria negociar melhores condições de reembolso, por exemplo. Caso ele tivesse consciência disso, caso a gente falasse mais sobre isso, Agora, entra o médico na jogada que ele acaba tendo que receber do convênio por um serviço que ele prestou para o paciente, só que quem manda nas regras é o convênio. Então, o convênio decide quanto que vai pagar, pelo que vai pagar, quantos de vocês atendem convênio e sofrem várias glosas. Ah, não, em tal procedimento não era para ter usado tanto de material, ou então em tal procedimento você só pode usar tanto de material. Onde já se viu isso, gente? Cada um aqui é de uma escola. Claro, a medicina é protocolada, a gente tá, sob guarda-chuvas de protocolos, tudo bem. Mas limitar a frequência que você vai ver um paciente, de quanto, em quanto tempo que ele pode ou não ser consultado por você, o quanto que você vai receber por aquela hora, isso é inaceitável, E aí, outro esqueminha para vocês. Então, hoje, o que funciona, Como que é hoje a estrutura? O médico presta um serviço para o paciente ele é cliente do convênio e o médico bypassa o paciente na hora de receber e recebe do convênio. Então, essa é a estrutura de hoje. Essa é a estrutura que nós, como médicos, deveríamos combater. A gente deveria buscar algo diferente disso para conseguir melhores condições de trabalho. E aí, o reembolso vem como uma solução para esse problema. Por quê? No reembolso, como que funciona, O que é o reembolso? O reembolso é uma política prevista em contrato. Então, o paciente, quando ele fecha um plano de saúde, no contrato daquele plano, diz, garante se ele tem direito ou não a reembolso. Então, o que hoje em dia vê-se muito, há pouco tempo eu estava revendo, plano para fazer e tal, você vê planos bem discrepantes de valor. Então, o que acontece muitas vezes é que o paciente procura o plano pelo preço, o plano mais barato que tiver no mercado. E, naturalmente, o mais barato,
A gente já aprendeu isso aqui no Descomplique inúmeras vezes, mas nunca é demais falar. O mais barato dificilmente vai ser o que vai te trazer mais vantagens e maior qualidade. Qualidade e preço, eles não conseguem andar juntos, gente. Então, o que acontece para um plano de saúde ser muito mais barato? Ele sacrifica algumas coisas que são importantes, como a liberdade de escolha do paciente. Então, quando você fecha um plano de saúde, que você tem a possibilidade de ter reembolso, isso é garantido em contrato, esse plano de saúde, ele é melhor. Por quê? Você tem, quando vai escolher um plano de saúde, olhar a rede de credenciados, os hospitais que aceitam, a rede de laboratórios, ótimo, isso sim é importante. Mas também avaliar se tem ou não reembolso e de qual é esse reembolso, porque isso traz para o paciente, para o cliente, liberdade de escolha. Ele consegue escolher o médico, independente do médico fazer ou não parte do convênio. Então, ele ganha ali muito mais qualidade, porque ele consegue usufruir um serviço particular desse médico pelo convênio, através do reembolso. Agora, o que tem que ficar muito claro, gente, para vocês, isso é uma aquisição que vem no plano com o contrato que foi feito. Então, não adianta o paciente bater pé de querer reembolso se no contrato dele isso não foi algo previsto. Então, não adianta, a gente sabe que existem diversos planos no Brasil, né? Alguns são mais fortes em algumas cidades, em algumas regiões, mas não adianta o paciente falar para você: ah, doutor, eu tenho Bradesco. Tá, o Bradesco a gente sabe que alguns dos planos têm reembolso e dependendo do plano, o reembolso é X, Y ou Z. Depende de qual categoria que esse paciente tem no convênio. Então, tudo isso o paciente deveria levar em consideração quando fecha um convênio. Mas ele não leva. Ele vai levar em consideração, como eu falei com vocês, a rede de hospitais, a rede de laboratório e muitas vezes para por aí. Quantos de vocês que estão aqui sabem quanto é o reembolso de vocês? Façam uma pesquisa hoje nos stories de vocês. Abre caixinha e pergunta para o paciente. Gente, vamos falar hoje sobre reembolso médico. Aproveita que a gente está falando aqui hoje que está quente o assunto. Vamos falar de reembolso. Cara, você sabe quanto que é? Você sabe se seu plano tem ou não reembolso? Sim ou não? Você sabe de quanto é esse reembolso médico? Sim ou não? Você já usou esse reembolso? Tenta se informar se a tua audiência entende desse assunto, porque se ela não entender, é papel nosso como médico informar. Eu falo aqui, gente, no Descomplique, a gente tem um papel de educação da população, educação dos nossos potenciais pacientes. Você acha que vai ser o convênio que vai falar para o paciente assim: olha, escolhe bem o seu convênio com base em reembolso ou não, esse grau aí de autonomia que você vai ter para escolher seu médico ou não? Definitivamente não. Quem tem que falar sobre isso com o paciente somos nós, porque o convênio ele quer ter o maior número de clientes possíveis, colocando muitas vezes um preço mais baixo, sacrificando algumas dessas vantagens que a gente julga, né, serem importantes. E não vai avisar isso para o paciente, claro que não vai, não é interesse deles isso. Então, o reembolso é isso que está aqui nessa foto que eu projetei para vocês. É o paciente que é cliente do convênio e tem ali um acordo com o convênio, tá? E o médico está na outra ponta, prestando um serviço para o paciente e tendo o recebimento do paciente. Então, nesse esquema, ele é muito mais viável, né? E muito mais inteligente do que o esquema anterior, que o médico presta serviço para o paciente é cliente do plano e o plano paga o médico. Não, no reembolso é diferente. O médico presta serviço para o paciente tem a responsabilidade de acertar com o médico, o paciente é cliente do convênio e o convênio reembolsa o paciente. Então, nessa estrutura, os mecanismos de negociação ficam muito mais fáceis, porque o paciente, o que a gente tem que colocar na cabeça dele é o seguinte: ele pode achar a nossa consulta cara, porque é o que ele acha, né? Ele vai falar assim: nossa, doutora Clara, mas sua consulta está muito mais cara do que o meu reembolso. Poxa, sua consulta está cara. Não, o que a gente tem que educar o nosso paciente não é que a consulta está cara, é que o reembolso que ele tem para o plano que ele tem é baixo. E ele, como cliente, deveria brigar por reembolsos maiores. O problema não está no preço da consulta do médico.
O problema está no reembolso do convênio, que muitas vezes é uma mixaria e não vale. O paciente, muitas vezes, gente, ele não tem noção dos nossos gastos. Por isso que eu falo, abordem esses assuntos educacionais na sua rede social. O paciente, ele não tem que saber exatamente quanto você lucra e tal, mas ele tem que saber que grande parte do que você recebe vai para despesas. Ele tem que saber disso, para ele mudar a cabeça e achar que o médico está querendo superfaturar as custas dele, que quem é bonzinho é o convênio, que, poxa, o convênio, né? Tem vezes que o paciente não pede reembolso para não onerar o convênio. Olha onde isso faz sentido. O paciente tem que ser educado, gente. Burocracias é a segunda resposta que eu quero dar para vocês hoje. No geral, gente, a burocracia é a parte assim mais chata, né? Porque ela não é unânime. Ela não é uma para todos os planos de saúde. Como eu falei com vocês, dependendo da região do Brasil, um plano é mais forte, outro plano nem tem ali muito domínio. Alguns outros estados, caramba, quem domina aqui é o plano X. E cada um dos convênios exige, cada uma das empresas, né, exige uma burocracia diferente. Hoje em dia, há sim uma desburocratização. A maioria das coisas podem ser feitas pelo celular, pelo computador, pela internet. Isso envolve o envio de documentos, de laudos. Então, não dá para a gente falar que qual que é uma burocracia padrão, simplesmente porque ela não existe. O que é necessário, e isso sim serve para todo mundo, é que o paciente tenha um recibo, né? E nesse recibo conste o nome do paciente, o CPF do paciente, a data, o nome do médico, o carimbo do médico, um recibo, né? Pode ser um recibo ou uma nota fiscal, depende se você trabalha com pessoa física, com pessoa jurídica. As duas coisas servem, tá? Já vi muitos colegas falando, doutor, Clara, poxa, como pessoa física, não estão aceitando o meu recibo de pessoa física. Por que não? É um recibo como outro qualquer. Se tiver os outros, né? Os outros pontos exigidos, não tem por que não ser aceito. Existem situações, gente, que o convênio, até por uma ignorância nossa, uma ignorância do paciente, porque pensa comigo, se o paciente ele nem sabe se o plano dele tem reembolso ou não, como a Michelle falou que 3 pacientes mandaram mensagem para ela, você acha que ele sabe quais são os direitos que ele tem, quais os documentos necessários? Isso vai muito além. Então é muito fácil para o convênio tentar glosar, para o convênio tentar enrolar. Então, a gente vai ver mais à frente qual que é o teu papel e da tua equipe, que isso ajuda muito os pacientes, mas não vou dar spoiler, não. Vamos voltar para a burocracia. Então, dentro de burocracia, isso é extremamente variável, isso é muito individual. O que eu recomendo que você que está aí do outro lado faça é o seguinte, é difícil eu, estando aí falando para nível Brasil, ter essa noção, mas você que está aí sim pode. Claro, eu sou de São Paulo, cidade de São Paulo, ok. O que você deve fazer? Elenca quais são os planos mais comuns aí na sua cidade. Não, Clara, eu sou de Sergipe. Ok. Vem Sergipe, quais são os planos mais comuns? Não, Clara, eu sou de Porto Alegre. Gente, independente da sua região, você vai elencar quais são os convênios mais comuns da sua área. Tá. Elencou quais são? Você vai fazer um contato 1 a 1 com esses convênios. Escolhe 5 convênios para saber, no geral, quais são as burocracias exigidas. Isso é enviado por onde? Pela internet? Quais documentos que são necessários? Só para você ter uma noção do que varia de um plano para outro aí da sua região. Combinado? Então, dentro de burocracia, apesar de ser a parte mais chata, hoje o que eu posso dizer é que a maioria das coisas são feitas pela internet, isso facilitou muito. Antes tinha que mandar por correio, era uma dificuldade, você tinha que escanear um monte de coisa. Hoje em dia, gente, você bate uma foto, você envia a foto e você garante que o original vai ficar sob os seus cuidados. Caso precise ser feita uma auditoria, alguma coisa, o paciente tem que guardar o original com ele para uma possível, conferência posterior. Mas a internet facilitou muito. Em relação, gente, a reembolso, tem só 3 particularidades, que é bom a gente pincelar aqui. Existe reembolso de consulta, existe reembolso de procedimentos de exames e existe reembolso de cirurgias. Então, para consulta e para procedimento, é um tanto quanto mais fácil. Por quê? Já é previsto em contrato o valor,
prazo, tudo certinho de reembolso. Então, na consulta, o paciente, se ele tem a informação, né, de quanto é o reembolso dele, ele já sabe se a tua consulta de R$ 500 vai ser reembolsada ou não. Ou se a sua consulta de R$ 300 vai ser reembolsada ou não. Porque isso está em contrato. Ele já consegue saber. Para procedimento é a mesma coisa. Ele já consegue saber se aquele procedimento está, né, contemplado no contrato dele ou não fazer aquele procedimento e ter reembolso posterior. Para cirurgias é diferente. Não tem nada muito claro do quanto é reembolsado. Então, você precisa fazer, você que é cirurgião, que quer trabalhar com reembolso, existe a possibilidade. Você vai fazer uma coisa chamada prévia de reembolso. O paciente, quando vai na sua consulta para operar uma hérnia, que seja, tá? Para operar um cisto no ovário, enfim, um cisto de pele, você vai conversar com ele, se você não aceita convênio, né? A possibilidade de fazer isso e ele ter o reembolso do convênio. Então, nesse caso, o paciente, né? Existem várias formas. Eu vou pincelar um pouco isso, né? Por quê? Pode ser que você não atenda convênio e o paciente tenha ido direto em você querendo fazer, custe o que custar, tendo ele reembolso ou não, tudo bem. E aí, segue o caminho, pede para o pré-operatório, agenda a cirurgia e vai na fé, porque o paciente já entendeu que ele vai te pagar, independente de ter ou não reembolso, tá? Essa é uma situação. Mas existe uma outra situação que o paciente vai até o médico que não atende convênio, querendo tentar a cirurgia pelo reembolso. Então, nesse caso, é fundamental que seja feita essa prévia de reembolso para que o paciente envie, o que é isso? Né? Um documento que o médico cirurgião faz, sinalizando a cirurgia, se tem algum laudo, tudo que tiver de informação, quanto mais informações tiver, melhor para ser colocado nessa prévia. Qual a doença do paciente, o CID, qual a necessidade cirúrgica, qual o nível, né, de urgência ou não dessa cirurgia, tudo que puder ser dito. E além dessa parte técnica, tem que ser colocada a parte orçamentária. Então, nesse caso, na prévia de reembolso, o médico ele já vai precisar dizer quanto que seria o custo dele, do auxiliar 1 e 2, se ele tiver auxiliar 2, do anestesista, do instrumentador. Ele tem que já colocar toda essa prévia para o convênio saber se, dentro daqueles valores, ele vai reembolsar ou não. Então, nesse caso, que o paciente coloca, né, esse reembolso como uma necessidade para operar ou não, você, médico, deveria, né? O correto seria você aguardar esse convênio dizer sim ou não. Disse sim, bora agendar a consulta. E nesse processo, você vai pedindo risco cirúrgico, vai pedindo todo o necessário para o paciente ficar preparado para a cirurgia. Bom, o convênio disse não, aí você volta a conversar com o paciente. Bom, o convênio negou, e aí? Vai operar? Vai continuar esperando o médico do convênio? Enfim, então, para cirurgias é um pouco diferente. Terceira resposta que eu quero dar para vocês hoje. Quais são as vantagens disso? Eu acho que fica muito óbvio, né, gente? É um sistema, um reembolso de ganha-ganha. Eu não sei se o convênio ganha tanto com isso, mas eu também entendo que é um ganha-ganha-ganha. O médico ganha, o paciente ganha e o convênio ganha. Eu vou explicar por quê. Então, para mim, é um sistema que só tem vantagens. O problema é que a gente não consegue ver isso, não nós, médicos. O convênio não consegue ver isso ainda. Vamos ver, né? Vamos esperar que um dia isso mude. Por quê? Para o médico, qual que é a vantagem? Ele vai ter pacientes e ele vai definir as políticas nas quais ele trabalha. Então, retorno, o médico que vai definir. Se vai pedir um exame ou se não vai. Se vai precisar fazer um tratamento ou se não vai. Quanto que ele vai receber pelo tratamento dele. A autonomia do tratamento, da condução do paciente e do recebimento desses tratamentos fica na mão do médico. E isso é autonomia para nós. Isso é valorização. Isso é liberdade. Isso é realização. Porque você está trabalhando e você está definindo as regras do seu jogo. Nenhum de nós, gente, médico, eu sou médica, meu marido é médico, saiu de casa às 5 e pouca da manhã para operar. Nenhum de nós estudou tanto, se aperfeiçoou tanto para estar preso, realmente algemado nas regras de uma mega bilionária empresa que define o quanto a gente vai receber, quando, glosa uma cacetada de coisa, te paga com 3 meses, né? Não é de atraso, mas
Isso a gente aceita, né? Nem é atraso. Não, convênio paga daqui a 3 meses, tá? E o que você gastou 3 meses atrás? Como é que fica o teu capital de giro? Como é que fica teu caixa? Então, o reembolso pro médico é só vantagem, né? Vamos lá para o paciente. Qual que é a vantagem para o paciente? Liberdade de escolha. O paciente, quando usa o reembolso, ele consegue escolher o médico que ele vai ser atendido, onde que ele vai fazer o exame que ele quer realmente fazer, e não vai precisar ficar também preso às opções que o convênio oferece. Ah, quantos de vocês, gente, já foram pacientes, precisaram marcar consulta com o convênio, com o médico do convênio, e ó, só tem agenda para daqui a 6 meses. Cara, que qualidade de serviço é esse como paciente, né? Você precisa daquele atendimento e você não consegue marcar com uma rapidez porque não tem vaga. Então, quando o paciente usa do reembolso, ele consegue escolher o médico que ele quer, ele vai usar de um serviço de mais alta qualidade, porque lembrem, ele está usando de um serviço particular. A questão do convênio entra como um reembolso. Então, inegavelmente, ele vai ter mais contato com o médico dele, ele vai ter mais qualidade de atendimento, gente. E vamos parar, assim, não vou nem falar que é hipocrisia, mas vamos parar com essa ilusão que muitas vezes não é nem na maldade, não é na hipocrisia, é na ilusão mesmo, da gente achar que a gente vai conseguir oferecer um atendimento de igual qualidade para um paciente que é do reembolso, ó, paciente que é do convênio, para um paciente particular. Não funciona, gente. A agenda de um médico que trabalha pelo convênio, ela tem que girar, tem que ser no volume. E isso não faz bem fisicamente para o médico, isso não faz bem emocionalmente para ninguém. A gente é esponja. Eu gosto muito de fazer essa associação. Nós somos esponjas. A gente absorve energia, vibração. Você pode achar isso muito lúdico e não acreditar, mas eu acredito piamente nisso, convictamente. Quanto mais pacientes você está interagindo naquele dia, se você precisa atender 3 pacientes por hora, 20, 30 pacientes por dia, você está exposto a muito mais energia, muito mais negatividade. E é um fato. O paciente, quando vai no médico, dependendo da especialidade, ele vai com uma carga emocional muito pesada. Ele vai com tristeza, com frustração, com decepções, com medos. Cara, você absorver isso de 30 pacientes num dia, isso emocionalmente não pode ser saudável. Então, voltei a falar da vantagem para o médico, né? Porque eu acabo não deixando isso passar. Mas, enfim, viram a vantagem para o médico e a vantagem para o paciente de liberdade de escolha. Agora, você pode falar, pô, Clara, e a vantagem para o convênio, cara? Qual que é a vantagem? E aí eu vou te falar quantos pacientes você que está aí já recebeu que falou assim para você, nossa, doutor, você é o 6º médico que eu venho. Olha, não dei sorte com nenhum dos outros. Nenhum dos outros olhou na minha cara, nenhum dos outros falou comigo como eu esperava. Olha, vamos ver se agora eu dou sorte. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi algumas. Então, pensa só. O paciente, quando usa do convênio, e ele acha que, porque ele já vai muitas vezes desconfiado, que caramba, a consulta durou 15 minutos, ele não conseguiu tirar dúvida, e aí ele sai inseguro, não segue o tratamento, o que ele faz? Marca outro médico. E aí o que ele faz? A história se repete, depois ele vai e marca o 3º médico. Isso tudo está onerando o serviço de saúde também, gente. No caso, né, o convênio. Então, no momento que o paciente consegue ter tal liberdade de escolha, ele poupa atendimento pro convênio. Isso também é vantagem para o convênio. Então, falei da vantagem, que foi a 3ª resposta que eu queria dar para vocês. E 4ª e última resposta de hoje é o seu papel e o da sua equipe. Você pode falar assim, tá, Clara, já entendi então os benefícios, estou encantada. Quero trabalhar só com reembolso agora. Qual que é o meu papel? Qual que é o papel da minha equipe? Onde que a gente entra nisso? Trazendo informação. Foi como eu falei desde o início. Você trazendo informação nas redes sociais, na consulta com o paciente, interagindo com um potencial paciente, um seguidor que te mande uma pergunta, como a Michelle fez. E o papel da tua equipe? Entender tudo o que ela puder sobre reembolso. Foi como eu falei, aquela parte da burocracia, tenta entender o máximo que vocês puderem da burocracia para a região de vocês, para a especialidade de vocês,
também, a Paula estava falando, Paula é vascular. Dependendo da sua especialidade, tem sim procedimentos diferentes, procedimentos que envolvem, né, opções diferentes. Entendam tudo. Entendam para quê? Para passar informação para o paciente. Quando o paciente ligar para o consultório perguntando: a doutora Patrícia atende convênio? Aí a tua secretária vira e fala: não atendemos convênio aqui. Tá, pum, acabou a ligação. Abriu-se uma porta, né? O paciente se interessou, ligou ou mandou mensagem e essa porta foi fechada. Não é assim que se conduz uma ligação telefônica. Olha, a gente não aceita convênio, mas a doutora trabalha com reembolso médico. Você sabe como é que funciona? Você tem um minutinho para eu te explicar? Então, reembolso, olha, ele é maravilhoso, porque você consegue usar os nossos serviços e o convênio te repassar esse reembolso. Só tem um detalhe. A gente precisa saber se o seu convênio tem reembolso incluído ou não. Qual que é teu convênio? E aí o teu funcionário se interessa por dialogar com o teu potencial paciente sobre esse assunto. Aí o teu funcionário que já estudou, né, sobre reembolso da tua região, ele sabe que determinado plano, por plano X, dá reembolso. Aí a paciente fala: meu plano é X. Então, seu plano, ele tem reembolso sim. Basta saber qual que é a categoria do teu plano para saber de quanto é esse reembolso. Então, diante, né, desse tanto de informações, o paciente que nem sabia que era uma possibilidade fazer um atendimento, né, dessa forma, isso já entra, né, no leque de opções dele. Pode ser que o paciente vire e fale: eu vou pensar um pouquinho mais aqui, eu vou ver um pouquinho e depois retorno. Ótimo, não sinta que, tá vendo, não dá certo. Não, o paciente foi apresentado a uma nova situação, ele precisa digerir aquela situação, ele precisa amadurecer aquela nova ideia na cabeça dele, tá?